Olá, gente! E na nossa atividade assíncrona 3, a gente vai ver a distribuição eletrônica dos íons, certo? Mas antes de ver a distribuição eletrônica dos íons, a gente vai dar aquela recapitulada em configuração eletrônica, tá bom? Só revendo, pessoal, como é que a gente realiza a distribuição eletrônica, a gente precisa do diagrama de Linus-Pauling, certo? Esse diagrama de Linus-Pauling, como eu tinha ressaltado na aula passada, é para saber como estão dispostos os elétrons dentro das camadas dos átomos. E aí, gente, na primeira camada, tá? Só para relembrar aqui, eu tenho a quantidade máxima de elétrons de 2 elétrons. E aí eu tenho os meus subníveis, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, certo? Então, no subnível S, ele suporta no máximo 2 elétrons. Então, a minha primeira camada ela já vai estar preenchida já, ó, 1s2, certo? Na próxima camada, que é a camada de baixo, que é a camada L, eu tenho um máximo de 8 elétrons. Então, ó, 2s2 e 2p6. 2 mais 6, 8 elétrons. Completei a minha segunda camada. Na minha terceira camada, a quantidade máxima de elétrons são 18 elétrons. Então, eu chamo o subnível S, certo? O subnível S suporta no máximo 2 elétrons. Aí fica 3s2. Só que só tem 2 elétrons aí. E o máximo de elétrons que essa camada suporta são 18 elétrons. Então, vamos chamar o P6 para ir completando. Aí vai ficar, ó, 3s2, 3p6. Somando os numerozinhos de cima, que representam os elétrons, gente. 2 mais 6, 8 elétrons. Mas eu quero 18 elétrons. Então, eu vou e chamo D10. 3D10. Vamos lá. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Completou a minha terceira camada. E assim por diante, gente. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na última aula, tá bom? Para a gente poder relembrar como faz a configuração eletrônica. A partir do diagrama de Linus-Pauling, eu vou, e assim sucede, tá, pessoal? Para a quarta camada, quinta camada, sexta camada e sétima camada, de acordo com a quantidade máxima de elétrons que cada camada suporta. E aí eu vou tracejando, ó, linhas na diagonal, certo? E inclinadas. A partir dessas linhas na diagonal e inclinadas, eu tenho a minha distribuição eletrônica na sua devida ordem, na sua ordem correta, certo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante, como está aí, ó, nessa faixa amarela aí, dá uma pausa, copia aí no caderno e aí tá tudo certo, para a gente poder proceder para o próximo slide. Configuração eletrônica, tem aqui alguns exemplos do sódio, que tem número atômico igual a 11, do cloro, que tem número atômico igual a 17, do potássio, número atômico 19, escândio e vanádio, tá? E aí, gente, se vocês observarem, essas distribuições eletrônicas desses átomos que estão escritos aí, ó, desses elementos químicos que estão escritos, está no estado fundamental, tá? São distribuições eletrônicas de elementos que estão no seu estado fundamental. E aí, gente, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a distribuição eletrônica dos elementos que eles estão em formas de íon, tá? E aí, ó, gente, só recapitulando aqui novamente, ó, o átomo de cálcio possui número atômico igual a 20. Sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Se você somar 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2, que são esses numerozinhos que estão em cima aí, ó, você vai ver que vai dar um total de 20. Então, você tem a distribuição eletrônica do cálcio, que o cálcio tem número atômico igual a 20. E eu coloquei aí para vocês observarem e também dar aquela pausa e anotar no caderno a distribuição eletrônica do cobalto com número atômico 27. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ficar fera em distribuição eletrônica. E agora, vamos para o assunto que está chamando a gente, né? Que são os íons. O que seria íon, gente? Íon é o seguinte, ó. É uma espécie química carregada eletricamente, ou seja, é resultado, pessoal, de um átomo que perdeu elétrons, que a gente chama de cátion, tá? Quem perde elétrons são os cátions, tá? E os cátions, ele tem essa carguinha positiva aí em cima, como tá nesse quadradinho azul que eu coloquei para vocês poderem observar. Ou ganhou elétrons, tá? Então, é um átomo
que ou perdeu elétrons, que a gente vem chamar de cátion, ou íon positivo, que tem uma carguinha positiva, ou é aquele átomo que ganhou elétrons, que a gente vem chamar de ânion ou íon negativo, que é esse elemento químico daí que tem uma carguinha negativa em cima. Aí eu coloquei aí para vocês exemplos de cátions e exemplos de ânions. Claro que tem inúmeros exemplos aí, ó. Ferro 3+, ou seja, a gente pode chamar ele também de cátion trivalente do ferro, tá? Cátion, porque ele é um cátion, trivalente, porque são 3, tá? Então, cátion trivalente é o ferro 3+, ferro cátion trivalente. Bora lá para o próximo exemplo. Alumínio 3+, é o cátion trivalente do alumínio, ou seja, é aquele átomo de alumínio que perdeu 3 elétrons, lembre-se. Cátion é aquele elemento que perdeu elétrons. E aí fica com a carguinha positiva, tá, pessoal? Aí eu tenho sódio, que é esse Na, o Na+. É um cátion monovalente, ou seja, é aquele átomo que perdeu um elétron. É um cátion monovalente. E aí eu tenho esse Mg2+, aí, que é um cátion bivalente. Beleza? Agora aqui no ânion, ó, o ânion eu coloquei aí para vocês o enxofre, tá? Que aí eu tenho o ânion bivalente, que é o enxofre 2-, o S2-. Aí eu também tenho o flúor, tá? O flúor aí, ele tá em formato de íon negativo, né, pessoal? Em formato de ânion, que aí eu tenho o flúor monovalente, tá? Ânion monovalente do flúor. E aí eu tenho um exemplo também de um ânion do oxigênio, um ânion bivalente, e eu também tenho do nitrogênio, um ânion trivalente do nitrogênio. E aí, pessoal, também coloquei para vocês exemplozinhos aí, ó. Para os cátions, devemos distribuir os elétrons como se eles fossem nêutrons e, em seguida, da última camada, retirar os elétrons perdidos. Como assim, Camila? Pessoal, a gente só está recapitulando, tá? A gente viu esse assunto antes da pandemia. Mas para quem não viu ou para quem não lembra, vamos embora relembrar. Vê só. Aqui eu peço para vocês a distribuição eletrônica do ferro 2+. O que seria isso, Camila? Ferro 2+ é o cátion bivalente do ferro, né? É aquele cátion que perdeu 2 elétrons. E aí, como é que eu vou fazer a distribuição, Camila, desse ferro 2+? É o seguinte, pessoal. Primeiro, você vai ter que saber qual é o número atômico do ferro. O número atômico do ferro tem que ser dado para você. Então, eu dei para você, ó. Ferro tem número atômico igual a 26, tá? E aí, eu faço a distribuição eletrônica do ferro que tem o número atômico 26, né? Aí, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, certo? E aí, eu tô pedindo para vocês a distribuição eletrônica do ferro 2+, ou seja, dessa distribuição aí eletrônica daí, eu tenho que tirar 2 elétrons. Mas de onde eu vou retirar esses meus 2 elétrons? É desse D6? Não, gente. Eu vou tirar do meu 4s2. Esse 2 que está em cima do 4s2 são os elétrons. É a representação dos elétrons. Então, eu tiro 2 elétrons daí. Por quê, pessoal? Porque é o último nível. É de onde eu vou retirar meus elétrons. Então, o último nível é onde eu vou retirar. Lembra, gente, daquela diferença de camada de valência e subnível mais energético? Então, vocês vão retirar elétrons, pessoal, da camada de valência, tá? Vai retirar elétrons da última camada, que é a maior camada. Tá vendo aí, ó, que 4 é o maior nível? Então, vocês vão retirar o elétron do maior nível. Aí, a configuração eletrônica vai ficar como? Do cátion bivalente ferro 2+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Eu tirei 2 eletronzinhos, que aí eu consegui tirar minha quarta camada, tá? Beleza? Vamos lá, dá aquela pausa, copia no caderno, tenta entender direitinho, para a gente poder tirar a dúvida na próxima terça-feira. Então, gente, bora agora aqui para outro exemplo, tá? A distribuição eletrônica do cátion trivalente do ferro, ou seja, o ferro 3+. Vamos lá. O que é que eu faço primeiro? Primeiramente, eu escrevo a distribuição eletrônica normal do ferro. Então, vai ficar ferro, que tem número atômico igual a 26, e aí eu escrevo a distribuição eletrônica normalmente. E aí, pessoal, eu vou retirar
3 elétrons, tá? Do último nível, ou seja, do nível 4. Só que o nível 4, gente, ele só tem 2 elétrons. Então, eu retiro 2 elétrons e aí eu vou para o próximo. O próximo é o terceiro nível, né? Então, eu vou e retiro, gente, um elétron daí, ó, desse 3d6. Então, aqui, ó, na última linha eu tenho a configuração do cátion ferro 3+. 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d5, tá, pessoal? Bora lá, anotando no caderno, dá pausa. Anota aí as dúvidas aí para a gente poder tirar na nossa aula síncrona. E aqui eu tenho a distribuição eletrônica também do alumínio 3+, que segue o mesmo protocolo, pessoal, o mesmo processo. Escreva a configuração normal, e aí, como é um cátion trivalente, o alumínio 3+, eu vou e retiro 3 elétrons. E aí, eu vou tirar do último nível, né? O último nível, eu vou tirar aqui, ó, 3p1, mas aí 1 é só um elétron. Tenho que tirar mais 2 para tirar 3 elétrons. Então, ficaria, ó, como nessa última linha, 1s2, 2s2, 2p6. É a configuração do cátion trivalente do alumínio, que é o alumínio 3+. E aí, pessoal, eu também tenho o ânion, tá? O ânion, gente, eles são átomos que eu vou precisar o quê? Adicionar elétrons. Devemos adicionar os elétrons ganhos ou aos já existentes no átomo. E em seguida distribuir o total. Então, enquanto o cátion eu retiro elétrons, o ânion eu adiciono elétrons. Aqui, por exemplo, gente, a distribuição eletrônica do enxofre, 2-, ou seja, o ânion bivalente do enxofre. Vamos lá. Primeiro, eu escrevo a minha configuração normal. Então, enxofre, que tem número atômico igual a 16. Esse valor aí tem que ser dado para vocês. Eu tenho, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Aí, eu vou fazer o quê, gente? Não é um ânion. O ânion não é aquele íon que eu adiciono elétrons. Eu preciso adicionar quantos? 2 elétrons. Então, eu vou adiciono 2 elétrons ao último nível, ó. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e em vez de 3p4, vai ser 3p6. Por quê? Porque eu vou ter que adicionar 2 elétrons. Por que adicionar 2 elétrons, Camila? Olha aí para cima, gente. É a distribuição eletrônica do enxofre 2-. 2- é aquele que eu adiciono. É um ânion, tá? Aqui eu também coloquei para vocês, ó, o do ânion bivalente do oxigênio, para vocês dar aquela pausa, para dar uma olhada daí e escrever no caderno, certo? E aqui eu também coloquei outro exemplo, tá, gente? Que é do titânio, que tem número atômico igual a 22. E aí, ó, ele pediu aí nessa questãozinha para escrever a distribuição eletrônica do elemento no estado neutro, ou seja, vou distribuindo até somar 22 nesses numerozinhos pequenininhos que estão aí em cima, ó, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2, que vai dar igual a 22. E aí, ele quer que escreva a distribuição eletrônica do íon titânio, 2+, que no caso é o íon, tá, gente? Que é o cátion bivalente do titânio. Eu vou fazer o quê, gente? Se é um cátion, se tem essa carguinha positiva em cima, é porque eu estou retirando elétrons. Então, se eu estou retirando, se aquele átomo está perdendo elétrons, ele vai se tornar um cátion. Então, eu vou tirar elétrons da última camada. E aí, eu retiro esse 4s2. A distribuição é essa, tá? E é isso, gente. Deixo aqui para vocês essa explicação, tá? Dá uma olhadinha aí no formulário para vocês poderem responder a atividade que está proposta para vocês. Essa atividade, ela está revisando também os assuntos anteriores e vai valer nota para avaliação da primeira unidade de vocês, correto? Dá uma olhadinha aí na publicação que eu coloquei, responde o formulário, tem questão também relacionada com distribuição eletrônica de íons, tem questão relacionada com os modelos atômicos, com distribuição eletrônica dos átomos nêutrons. E até terça-feira. Muito obrigada.